Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor por esse dia que Ele nos dá a vida, Ele nos dá a saúde, Ele nos dá o bom ânimo para poder prosseguir avante. Mesmo que você talvez esteja acometido de algum tipo de mal, alguma doença física, alguma doença da alma, alguma doença espiritual. Saiba que o Senhor é contigo nesta manhã. E eu queria falar com vocês para nossa meditação hoje o Salmo 150, no versículos de 1 a 6, que diz assim: Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e a harpa, louvai-o com tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. O salmista, quando eu leio esse salmo, eu vejo que o salmista estava transbordante de alegria, ele estava transbordante da presença de Deus e ele escreve dizendo: olha, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor seja no templo, louvai-o pelo firmamento do seu poder, louvai pelos atos poderosos que ele faz, a excelência da sua grandeza. E ele vai falando, louve com trombeta, louve com saltérios, louve com harpa, se você não sabe tocar nenhum instrumento, louve com dança, seja instrumento de cordas ou com órgãos. E ele encerra dizendo: olha, tudo quanto tem vida, louve ao Senhor. Tudo que tem o fôlego, respirando, louve ao Senhor. Meus amados irmãos e irmãos, eu vejo aqui a primeira coisa que nós temos que entender é o que é louvar. Mas antes disso, um comentário interessante. O salmista estava tão transbordante disso tudo que ele escreve em 6 versículos, ele escreve 13 vezes louvai ao Senhor. No versículo primeiro, só no versículo primeiro ele fala louvai ao Senhor por 3 vezes. E depois, na sequência dos versículos, ele fala louvai ao Senhor por 2 vezes. Meus amados irmãos, louvar é agradecer ao Senhor. Se tudo vai bem, agradeça ao Senhor. Se está passando por alguma dificuldade, agradeça ao Senhor. Nós somos chamados para adoração e louvor daquele que vive e reina eternamente. Sabe, nós louvamos a Deus de tantas formas. O louvar a Deus quando nós somos convertidos, quando nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro, a nossa conduta de vida, ela é para louvor da glória de Deus. Não é só o louvor cantado, não, é louvar a Deus com as suas atitudes diárias. Mesmo diante das circunstâncias, às vezes adversas, é você agradecer a Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo escreve em suas cartas? Em uma de suas cartas ele fala: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Porque posso todas as coisas daquele que me fortalece. É sempre olhando para as coisas que estão diante de nós. O apóstolo Paulo ele fala: olha, esqueço das coisas que para trás ficam e olho para as que estão diante de mim e prossigo para o alvo. Nós temos que entender que o nosso mundo não é aqui,
Nós somos peregrinos e existe uma graça imaginável, inimaginável. Uma graça que o Senhor Todo-Poderoso nos dará, que é uma vida longe da presença do pecado, uma vida sem choro, que é na nova e eterna Jerusalém. Por isso, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Nós temos que entender que tudo que fizermos no nosso trabalho, na escola, na prática de esportes, principalmente dentro de casa, em todo tempo nós temos que louvar ao Senhor. Nós temos que agradecer ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito por nós. Porque Ele, não é assim? Ele nos sustenta com mão forte e poderosa. Eu pregava essa semana, na semana passada, na igreja, e eu me lembro de ter dito algo ali. Eu disse, olha, nós somos peregrinos, então nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Rapidamente eu me lembro de uma história que ela foi inspiração para a composição de um hino que eu acredito que todos nós, todos vocês que estão ouvindo, conheça. Um hino que conta que a pessoa que escreveu, a autoria, a pessoa que é o autor dele, ela era um homem de muitas posses, muitas posses. E esse homem ele estava com uma viagem marcada com a sua família. Só que aconteceu algo. A história deste homem diz que ele tinha um edifício naquela época, no século XIX. Aquele homem, eu não sei se no final do século XIX ou início do século XX, me foge a memória agora, mas o fato é que ele tinha um grande edifício nos Estados Unidos, e chega a notícia para ele que o edifício havia sido incendiado, havia pegado fogo e acabado com tudo. Ele vira para a família dele, para a esposa e fala: não, pode ir vocês dois na frente, a esposa e a filha, e ele iria acertar as coisas do edifício e depois ele iria reencontrá-los. E depois, e depois que isso aconteceu, ele foi até aquele edifício, acertou tudo que tinha que acertar, regularizou as coisas, tomou providências e ele volta. Ele volta para poder tomar uma embarcação e encontrar a sua família. E naquele instante, quando ele chega, ele vê um alvoroço, ele vê ambulâncias, ele vê policiais, ele vê um tumulto, um tumulto. E ele procura saber o que é, e ali ele vai ter a notícia que a embarcação que estava a sua família, ela veio ao naufrágio e morreram todos. Imagine vocês aquele homem, o estado que ele estava. E aquele homem então, depois de derramar o seu pranto, ele pede para que uma pessoa que tinha ali uma pequena embarcação, o levasse até o local do acidente. Então ele pega aquele barco, ele vai até ali a altura do acidente e ali ele vai compor um hino. Ele começa cantando assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber
Que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, eu fico pensando quantas vezes nós somos ingratos a Deus. Quantas vezes? Às vezes por muitas pequenas coisas nós estamos reclamando. Nós reclamamos às vezes do trabalho que temos, nós reclamamos do salário que ganhamos, nós reclamamos às vezes um mofo que deu na sala, nós reclamamos do sofá que tem um rasgadinho, nós reclamamos talvez do carro que não é um carro zero, nós reclamamos de tantas coisas, nós reclamamos dos filhos, nós reclamamos dos cônjuges, da esposa, do marido, nós reclamamos dos nossos pais. Só que a Bíblia nos ensina a louvar a Deus em todo o tempo. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Todos os dias da sua vida, louve ao Senhor. Então, quando vier as murmurações, meus amados irmãos, rasga o seu coração diante de Deus e louve-o. Louve-o com inteireza de coração. Certamente, a dor que esse homem sentia nesse testemunho que eu trouxe aí, dessa história, era tamanho, mas ele sabia. Inclusive na canção, se você ler a letra toda, ele fala assim: em breve o Senhor vai vir me buscar. Ah, viva esperança, meus amigos. Não estou dizendo aqui que a dor vai embora, mas se você confessa, se você se entrega, se você louva ao Senhor, Ele continuará cuidando de ti. Que Deus te abençoe, medite nessa palavra, né? Vamos seguindo, reclamando menos e louvando mais. Reclamando quase nada e agradecendo sempre. No nome de Jesus. Existe